Olá, pessoas! Hoje é dia de review e aqui quem vos fala é o Black Soul. Nós vamos estar analisando este lindo e maravilhoso Honglu que acabou de sair, né? Ele é de uma atualização que teve que sair um pouquinho antes, já que amanhã, né, é dia do trabalhador. Estamos gravando aqui no último dia de abril, né, o dia do lançamento desse Honglu. E a gente vai agora dar uma analisada nele, nós vamos ver as artes do personagem, né? E dessa vez, além de eu estar mostrando a cena de aquisição dele, eu vou estar upando ele, fazendo o uptie dele, o uptie completo, e a gente vai estar vendo a história de uptie do personagem. Então, vamos lá. Tá aqui o homem, a gente já tava esperando com os shards e tudo. 이번엔 술록이 가장 먼저 투입되는 건가? 토끼와 코뿔소에게 빨리 오지 않으면 뜯을 풀이 없을 거라고 전해주실래요? É a primeira vez que a gente tem um ID do Honglu com ele tendo uma cara tão miserável, cara. Não é tão divertido assim você ser membro do R-Corp, principalmente se você está na divisão das renas. É uma literal dor de cabeça. Tá aqui o menino. Bom, então vamos lá upá-lo. É a primeira vez que eu já estava me preparando há tanto tempo para pegar um ID novo no jogo. 초조해하면 안 돼. 버티려면 생각을 비워야. 저리 꺼져! Cara, tá puto de tanta enxaqueca que ele tem de usar os poderes dele. The faint glow of the afternoon light shines on into the living quarters. The child sits quietly, waiting for the commander to arrive, as his fellow reindeer continues to shatter on. Apparently, if this proxy war deal goes through, it's gonna be at H-Corp. I got myself a pamphlet from there. Wanna take a look, Honglu? I'm good. I mean, H-Corp's a real maze of a place, you know? I bet the knowledge will come in pretty handy, even if you just skim through the whole thing. Thank you, but I'm good. I don't really need the pamphlet. I'm already know a little about H-Corp. He knows. Então eles estão indo para a H-Corp, o local de origem dele, hein? Certo. Why don't you at least take a quick... How many times do I have to repeat myself? A Ishmael ficando calado aqui, né? Aparentemente ele sente bem mais dor de cabeça do que a Ishmael quando eles estão usando equipamento. Ok. Até aqui os painkillers pra isso, né? Now that is certainly surprising, given whose mouth that sudden outburst came from. Normally, he would never even entertain the thought of speaking so harshly to someone else. Indeed, this child once beheld the world with his detached eyes of one gazing at a mere stone. But now, this child has become an odd one out, even among many. This child refused to accept his death and clawed his way to survival, climbing over countless corpses of his other selves,
this is an exceptionally rare potentiality for this child. Um contextinho, gente, do que tá rolando aqui. Se você tem um importúnio de trabalhar como um soldado do R-Corp, para você passar nos testes dele, você literalmente é jogado em uma outra dimensão, você e os seus clones, tá? E vai ser um Battle Royale. Você vai ter que tentar sobreviver a outras cópias de você mesmo. E o pessoal do R-Corp não tá nem um pouco preocupado se é o original que tá sobrevivendo ou se é um clone. Eles só estão interessados com uma coisa: o último que sobrar é o mais forte. E chega a ser uns negócios bem tenso, viu? Porque essas lutas podem durar tanto tempo dentro da outra dimensão, dias, semanas, onde o cara é obrigado a canibalizar os próprios clones se for necessário para sobreviver. É tenso o bagulho. Mas continuando. Sorry about that. I'm still waiting for my next batch of pills to arrive. Even still, he apologizes with the same warmth and kindness. His nature constantly pushes him to be polite, despite the interminable migraine making it difficult. Hey, no need to apologize for anything. We all know how it is. It's fine, don't worry about it. No matter how many pill bottles we empty, this damn neurosis just won't end. As the child was about to nod weakly at the fellow reindeer's gripping, the pack commander marched into their living quarters. You look terrible. The medicine distribution must have been missed a spot. I'll make sure that you receive your supply before the contract begins. Wowzers, thank you, Commander. At least wipe that skull off your face if you're going to dial up this sweet talk. Anyways, like I shared earlier, we decided to accept the proxy war contract. The compensation is quite meager for the risk involved with this mission. But without the regular supply of cash from L-Corp, the fourth pack doesn't have the luxury of picking our battles. And given that you've come to visit us first, the reindeer are the advanced team again, aren't we? Correct? Reindeer team will enter the zone first and eliminate any human resistance. I heard the reindeer team of the second pack went in second. That's, well, the only similarity between this team and the one in the second pack is that you share certain outward characteristics. They have different attack strategies, different dispositions. The commander changed the subject as soon as one of them brought up the other pack's reindeer team. The commander wasn't wrong. Even if they looked similar, those in different packs were more or less completely different. Once you're finished, rhinos will go in and destroy whatever facilities they are. After that, it's the rabbits. They'll be putting down any remaining resistance. So just go in there and light them all up, okay? Now, do whatever it takes to prove your worth in this mission. I'm sure nobody here wants to get cooled. Zone extermination. Some call the Fort Pack Aircorp White Elephant with all of its conditions and downsides, but they were still the go-to option for extermination missions, which is their specialty. No, please stop! Yawning at my mind, the nerves, my brain. Raio de dor de cabeça. Every burst of the blinding light exploding from his staff
drove dozens of people caught in its radius insane. They dropped to their knees, clutching their heads in their palms. Such hatred and resentment from those who were helpless to do anything but let out anguished screams. But that doesn't stop the child. He transforms his brainwaves through the staff, radiating the light to all corners. Gritting his teeth through the agonizing migraine, driving everyone in the extermination zone having mad. The rhinos will raze your homes to the ground and crush their ruins under the heavy, merciless stampede. The rabbits will rip you apart to the point where your bodies will be unrecognizable by the time they're done. Wouldn't it be much better if your minds didn't have to be here for that? So please surrender to the light. Let it take you away from here. The child believes that he is given an out to the people caught to the extermination zone. That letting madness take their mind was the kindest outcome he could grant them. Aí que tá outra coisinha, um fatozinho aqui sobre o pessoal do R-Corp. Se você é um dos masoquistas que jogou Lobotomy Corporation, você sabe que se você aperta o botãozinho para chamar as unidades dos coelhos do R-Corp, mas isso não se aplica só aos coelhos, se aplica às renas e aos rinocerontes também, né? Quando eles estão numa zona de extermínio, não interessa se tem civis dentro da zona de extermínio, não interessa se tem pessoas de trabalho daquela zona que não necessariamente são um problema. Eles vão se certificar de que tudo vai estar morto e pulverizado até o pó, não sobra nada. É literalmente um extermínio feito para ser uma limpeza do local. A gente não pode deixar a mínima possibilidade do que quer que seja o alvo de extermínio sair de lá vivo, não interessa. Monstro, abnormalidade, um outro grupo hostil vai ter que desaparecer. Bom, continuando. It will be far less frightening, far less painful for them to be driven mad. That to be crushed under metal boots or to be torn to shreds by knives and bullets. But the sinister tendrils of the light's madness was too much for the child, because he was still sane. The child grabbed his head, grimacing at the endless din and visions of torn flesh of the victims who were ripping into their own skin, driven by madness. The endless ringing in his ears, the ice-pick headache twisting and stabbing away at his brain. Mad giggles slipped from his lips, but it seems that the child knows a way out of this. Trap, I think they are already here. Hey, aren't you gonna retreat? Can't you shut... It's so loud here. Let's just sit down and wait for it. He looked at him like he was crazy, but the child knew that the great silence would soon come to take him away from here. The great silence that was the indiscriminately destructive force of the rabbits and the rhinos. I don't know. Maybe I'll do that too. I'd give anything for a good night's sleep. Death was a cheap for these reindeers who had already experienced multiple deaths and rebirths. Ah é? A gente tem que lembrar que no mundo que a Project Moon fez, essa galera provavelmente é ressuscitada, e os clones também depois do Battle Royale, só pra garantir de que eles vão ter unidades extras disponíveis, né? Então é meio absurdo levando tudo isso em consideração. O pessoal do R-Corp é o exército da cidade, né? Digamos assim, do The City. Eles são a corporação, o distrito deles representa a força militar do lugar.
E é absurdo o tipo de tratamento que a tua vida vai ter. Você vai literalmente experienciar morte e renascimentos constantes por causa dos contratos e acordos. E a tecnologia que o pessoal do R-Corp tem disponível, né? É um sofrimento trabalhar lá, cara. Nossa! Pior do que isso, talvez seja trabalhar na W-Corp, né? Mas aí também é debatível. It was more of a nap, a brief respite from the constant, excruciating noises in their heads. I spy with my eyes a fresh patch of grass. Commencing suit pressurization. When the blind destruction comes to the shore, the child puts his staff down and shuts his eyes. Soon, the child will be just another casualty in the devastating, indiscriminate wave that was the extermination operation of the fourth pack. And he will open his eyes again in peace, in the welcome silence. Ou seja, não só ele foi chamado para um contrato de extermínio, ele é o primeiro grupo que vai lá para já fazer o primeiro estrago. E não só isso, não basta isso, ele só vai ter descanso para a dor de cabeça dele por usar os poderes dele. Porque ele vai ser literalmente morto pelos próprios colegas de trabalho. E depois ressuscitado. E ele tá esperando por esse momento. Cara, é muito horrível trabalhar no R-Corp, cara. Meu Deus do céu. Ok, vamos pro Optai 4. E aqui está. Então a gente pode começar a nossa análise aqui, né? Primeiro de tudo, vamos para as nossas skills. Aqui a gente já tem a nossa primeira skill para analisar, que é a Energy Strike. Ela é uma skill que vai ter um roll mínimo, né? Um roll mínimo aqui de pelo menos 11. E com as condicionais da skill em si, pode chegar até um 15, do que é muito bom. Ainda mais para um ID que é permanente, né? Ele tá no Dispense, em Standard, é por isso que eu já pude pegar ele logo no dia de lançamento. Então, vamos lá. Energy Strike, uma skill 1 de 2 moedas. Gluttony, Blunt Damage. Discharge, né? Já que é essa unidade aqui, o nosso Honglu do R-Corp, ele é uma unidade de charge que também inflige Sinking, né? Tá mais para um ID híbrido, assim como a Ishmael do R-Corp. Então vamos lá. Ele vai ser resistente a Blunt Damage, ele vai tomar dano fatal de ataques perfurantes e danos de corte é normal o dano nele, né? Então conclusão é o que ele resiste. O speed range dele é de 3 a 6, mediano, não é ruim. E os status dele, ele não é exatamente um personagem com o mais alto dos HPs, mas ele também não é muito papel. Então vamos lá. A skill 1 dele, ele vai estar dando aqui mais 3% de dano para cada charge que ele tiver, um máximo de 15%, né? A gente vai ter aqui, quando ele tiver 2 ou mais de charge, ele vai ter Coin Power mais 1. E quando ele tiver 5 ou mais de charge count, ele vai ter Coin Power mais 1. Com essas condicionais aqui, ele vai estar tendo 15 de poder total nessa skill, quando ele for dar Clash contra um oponente, né? E quando ele usa essa skill, ele ganha 2 de charge count. E aqui, na primeira moeda, quando ele acerta o alvo, né, efeito on hit, ele vai ganhar mais charge, mais 1 charge count, um máximo de 4. Então isso daqui vai ser para ele estar acelerando o ganho de charge dele. E na segunda moeda ele vai infligir 1 de sinking. Bem simples, fácil de entender. Vamos para a próxima skill, skill 2, Mind Whip. Aqui é onde o meme começa, né? Para você que já joga Limbus Company, você que já tem a Reindeer Ishmael, né, do R-Corp, sabe da skill 3 do Mind Whip dela. A gente vai ter uma skill aqui que, se você estiver jogando e você só estiver usando Win Rate o tempo todo e você não aprestar
atenção para a quantidade de Charge Count que ele precisa para usar corretamente essa skill, você vai ver ele usando essa skill indiscriminadamente e batendo nos seus próprios aliados. Claro, o ataque indiscriminado vai depender da sua sorte, né? Pode ser que se você for muito sortudo, ele não chegue a de fato bater nos seus aliados, mas é quase que garantido que algumas das suas unidades vai estar tomando uma das moedas aqui do Mind Whip do Honglu na cara, se você não usar ele com 10 de charge, né? Então vamos aqui ver a skill. Essa skill em questão, ela tem 4 moedas, né? É uma skill de dano de concussão do tipo Envy, que é bem necessário para times de charge, né? Times de charge são bem focados em Envy, né? Skills de Envy. Então essa skill aqui se torna bem valiosa. Então vamos lá ver aqui as condicionais para Coin Power que a gente vai ter aqui, né? Naturalmente, essa skill aqui já vai estar tendo um roll de pelo menos, no mínimo, 14, né? E com as condicionais aqui, a gente tem... Ele vai dar mais 4% de dano para cada charge que ele tiver. Um máximo de 20%. Ao usar, se você tiver 5 ou 9 de charge count, o Honglu ele vai ganhar 10 de sinking nele mesmo. E ele vai aumentar a quantidade de charge dele para 10. Quando essa skill ela é ativada dessa maneira, essa skill ela ganha os seguintes atributos: indiscriminado, né, ataque indiscriminado, e unfocused volley, e attack weight mais 1, né, ou seja, ele vai ter mais attack weight. Mas como funciona o unfocused volley, né? Quando essa skill for flipar moedas, né, cada moeda flipada vai atacar um inimigo randômico entre os alvos. Mas a primeira moeda sempre vai atacar o alvo principal, aquele que você escolheu, né? Isso é bem mais fácil de entender, principalmente em batalhas focadas, onde você escolhe a skill onde ela vai bater, né? E todos os efeitos de on-hit, cada um deles vai ser decidido pela moeda que está atacando o inimigo ou a parte selecionada, porque cada moeda aqui ela vai ter o seu seguinte efeito, né? Se bem que aqui a gente não precisa se preocupar muito, porque todas elas têm o mesmo efeito, mas ainda assim. Então com isso ele vai estar ganhando mais attack weight também para bater em múltiplos inimigos. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa skill se torna perigosa por causa desse textinho vermelho aqui, ó, indiscriminado. Porque, como eu disse, vai atacar até seus próprios aliados. E essa skill aqui vai bater muito. Esse Honglu ele tem muitas condicionais que aumentam o dano dele em porcentagem, tá? Até nas passivas dele, como a gente vai ver depois. Então aqui a gente tem outro efeito, que é antes do uso, se ele tiver 5 ou mais de charge, essa skill não vai ganhar o efeito de indiscriminado, né? E aqui, no uso, consome 10 de charge count e vai ganhar coin power mais 2, né? E antes do ataque, se ele tiver 8 ou mais charge count restante, vai consumir 8 de charge count para dar mais 40% de dano. Então, levando em consideração que ele vai ganhar coin power mais 2 para cada uma dessas moedas que vale 3, ele chega na skill 2 a um valor de 22 em clash total máximo com a skill 2 dele. É um valor bem alto para uma skill 2, muito alto, tá, gente? E aqui cada moeda dele vai infligir 1 de sync, vai aumentar a barra de stagger no HP do oponente para cada 5% de dano que ele dá, né? E cada moeda vai ter esse mesmo efeito, né? Menos a última aqui, a última vai infligir mais 2 de sync count e vai ser um valor de 10% da barra de stagger do oponente aumentando, baseado aqui em 10% do dano que ele inflige, né? Então esse Mind Whip dele já é uma skill bem perigosa de usar, mas que vale a pena. Afinal de contas, esse ID aqui é um ID no estilo risco e recompensa. Então a gente vai agora para a skill 3, né, que se chama concentração. É uma skill de moeda única de Wrath, né?
E aqui ela vai ser uma skill com um roll base de 18, do que eu diria que é um valor mínimo do mínimo possível aceitável numa skill 3. Mas vocês vão ver que essa skill aqui é que tem o maior valor de roll dele por causa das condicionais delas que a gente vai ver agora. Ele vai ganhar Base Power mais 1 e Coin Power mais 1 para cada charge que ele tiver, um máximo de 5, né? E quando ele tiver 10 ou mais de Charge Count, ele vai ter ainda um Final Power de mais 4. Ou seja, o Coin Power dele fica 15. O Base Power dele vai ficar 13, né? Por conta disso, a gente já tem um número aí absurdamente alto, né? Que já vai estar tendo aí de 15 com 13, a gente já fica com 28. E somando com um Final Power mais 4, né? Que depois que calcula esses dois, durante o Clash ainda tem o Final Power, né? Como uma coisa extra, um Final Power mais 4. De 28, a gente pula para 32. É um valor muito alto numa única skill, né? E isso é absurdo, porque também mesmo que você não pegue o Coin Power, sei lá, deu Tails aqui em vez de Heads, o Final Power sempre vai estar aplicando, né? Então isso também é muito conveniente para estar usando na Mirror Dungeon com os Eagle Gifts de charge que ajudam com Coin Power ou com Base Power, né? E até Final Power que a gente tem. Então isso daqui torna esse skill aqui decente em dar Clash, mesmo se o Honglu acabar errando a moeda dele aqui, né? Ele pega Tails ao invés de Heads. E aqui os efeitos da única moeda dele, né? No caso, quando ele usa esse skill ele ganha 7 de Charge Count também, né? Então vai ser aquela pegada da Multicrack Faust, do Multicrack Heathcliff e da Otis do W Corp, onde a skill 3 deles foi feita para eles ganharem charge o mais rápido possível também, ao mesmo tempo que eles têm um Clash Power já bom, e a skill também vai ter condicionais para ter dano extra, né? Então isso faz com que ele seja mais um personagem onde a skill 2 ela serve para dar muito dano e a skill 3 serve para ter Clash melhor e build up de charge mais rápido, né, que nesses últimos IDs que chegaram na mesma no mesmo esquema, na mesma estratégia. Então você vai estar querendo usar no Mirror Dungeon substituição de skills para estar se livrando do máximo possível de cópias de skill 1 desse Honglu, né? Então com isso a gente vem aqui nos efeitos da única moeda quando a gente já está batendo no oponente. Aqui ele vai dar o skill power dessa, no caso o poder dessa skill vezes 5 por cento aqui, né, em porcentagem de dano a mais, fazendo um máximo de até 150% de dano extra numa única skill. Essa coisa aqui foi feita para estourar inimigo, cara. E se ele tiver 3 ou mais de charge, ele vai dar mais 20% de dano para cada charge, né, num máximo de 100%, ou seja, com essa skill sozinha, ele pode ter um total de 250% de puro dano. É absurdo, gente. É o verdadeiro choque do trovão que a gente tá fazendo piada, a comunidade tá fazendo piada, que aqui é o Honglu usando o choque do trovão. Vai fazer bem mais sentido se vocês verem a animação da skill 3 dele, né? E aqui vai ter dois efeitos on hit, que é ele vai ganhar mais charge mais 3, charge count, um máximo de 8, e ele vai infligir 4 de sync e mais 4 de sync em count no alvo dessa skill. A skill defensiva dele se chama Energy Condensation. É uma skill de defesa, onde ela tem o elemento de Envy ao chegar no Uptime 4, um Base Power de 16 e tem dois efeitos de uso. Se ele tiver com 10 ou mais de Charge Count, ele ganha Coin Power mais 4, fazendo com que a skill tenha um valor de 20 de escudo. E ele vai ganhar mais 3 Charge Count, e isso pode ser 2 vezes por turno. Ou seja, se você usou a skill defensiva desse Honglu por pelo menos 2 vezes, ele vai estar ganhando um total aí de 6 Charge Count, né, para ele se carregar, ou pelo menos conservar a energia, condensar ela, como diz aqui a skill. E agora a gente vai para as passivas.
aqui as passivas dele é Brainwave Charge Focusing Antlers, né? Ela ativa a partir do momento que a gente tem 3 recursos de Envy, né? A gente só precisa ter os recursos e com isso vai ativar os seguintes efeitos. Ele vai ganhar 1 de charge para cada vez que essa unidade consumir 10 de charge cumulativo, né? No caso, charge count em um encontro. Então ele vai ter um build-up lento aqui de charge para compensar tanto pela skill 1 e skill 3, né? E até a skill defensiva vai fazer com que ele tenha um build-up de charge bem rápido, né? Então eu diria que esse Honglu ele não vai ser muito problemático em relação a usar a skill 2 dele. Você teria que ser muito descuidado para deixar essa skill 2 aqui bater no seu time, né? Então é só tomar muito cuidado. E aqui o outro efeito é, se ele tiver 2 ou mais de charge, ele vai infligir mais 1 de sinking no ataque, nos ataques bases da skill deles, né? Para cada 2 de charge, um máximo de 2. E isso não ativa quando ele inflige em sinking count ou quando ele inflige sinking nele mesmo, né? Isso daqui é só puro sinking potency que vai ser infligido extra nos inimigos. E aqui, mais um efeito. Ele vai dar mais charge vezes 5% de dano nas skills base dele, no máximo de 25%. Ou seja, fazendo com que a gente tem bem aqui, com essa skill 3, vire um total, a partir do momento que aquela passiva está ativada, um máximo de dano de 275% a mais de dano. É absurdo. É por isso que o Mind Whip dele é tão perigoso também, né? Ele tem muitas condicionais de porcentagem de dano. E aqui a gente vai ter a passiva dele de suporte, né, para quando ele não está sendo usado em campo, que vai ser a Charged Pulverization Support, né? Que ela também tem a mesma condição de ativação, você só precisa ter 3 recursos de Envy para essa passiva já estar sendo ativada. E aqui está o seguinte efeito dela: um aliado que tenha a maior quantidade de charge, quando estiver usando ataques bases das skills, ganha charge count e dá mais 15% de dano com a última moeda da skill. Essa passiva de suporte é absurdamente boa para times de charge, tá, gente? 15% a mais de dano na moeda final das skills é muito bom. Personagens como a W Corp Ryosho, W Corp Don Quixote, Multicrack Faust vão estar fazendo um excelente uso disso aqui, tá? Elas vão explodir os inimigos com mais facilidade. Então aqui vamos dar uma olhada agora na arte desse Honglu, né? Como vocês podem ver, a análise que a gente tem aqui dessa arte, é a primeira vez que a gente tem um Honglu, né, num universo onde ele realmente está muito miserável, porque esse daqui é o último ID que vai estar sendo lançado nessa season. Depois do banner desse Honglu daqui a 2 semanas, a gente vai estar encerrando essa season e vai entrar na próxima season, a season 6, onde a gente vai ter o capítulo da história dele, né, o canto 8. E assim, uma coisa que a gente tem que analisar quando a gente fala das artes do Honglu é que geralmente todo Honglu de todo universo diferente dos IDs que a gente tem para ele tem a filosofia de budismo dele falha de alguma maneira. Esse daqui é o pior dos casos, né? Porque ele pensava, né, tanto que ele comenta isso no trailer dele, que ele se arrepende da aceitação dele, de aceitar as coisas como são, né? O fluxo do mundo, deixar as aceitações do mundo seguir o rumo delas e ele ter que aceitar tudo o que acontecer com ele. Essa é a primeira vez que ele mais se arrepende disso. Em relação ao niilismo que ele se aproxima das coisas, né? Ele se aproxima das coisas com muito niilismo também, por conta dessa filosofia dele falha, né? E aqui a gente tem um resultado disso. A consequência dele estar sendo um membro das renas do R-Corp é que esses chifres aqui, eles causam muita dor de cabeça no usuário, tipo muita. A gente tá vendo aqui os potezinhos de pílulas que ele e o pessoal do grupo dele tem que consumir para ter que lidar com isso. A dor de cabeça não para, é sério, ela é constante.
Você vai passar o resto da sua vida trabalhando no R-Corp. Se você é dessa divisão, a dor de cabeça que você sente é constante. Não tem um momento de paz, né? Não há um momento de paz para esse pessoal. Porque como é que funciona? Eles vão usar as ondas do próprio cérebro para poder ativar a luz do cajado deles. E é uma luz que causa muito estrago, tá, gente? É absurdamente forte. O pessoal da R-Corp tem os melhores equipamentos assim de arma no universo da Project Moon. Eles estão entre os grupos com as melhores armas, né? Eles não são os melhores de todos, porque eles não têm a mesma capacidade que corporações e organizações que têm seus próprios ateliês, né? Mas tá aqui a consequência da aceitação do Hong Lu, né? Dele simplesmente só deixar as coisas acontecer com ele. Ele se arrepende muito. Tanto que quando a gente vai para a segunda arte dele, né? Se você vê o trailer desse Hong Lu, ele fica tão absurdamente puto quando ele tá fazendo uso disso daqui, que ele tá tentando se acalmar. Desesperadamente no meio de combate, ele tá tentando manter o controle da cabeça dele, já que ele tá sentindo muita dor. Ele já tá aqui quase arrancando o cabelo dele, né, pra tentar lidar com essa dor de cabeça. Ele já tá tão puto que ele simplesmente manda você dar um fora, né. Vocês viram pela frase dele quando eu fiz o Optai 3 dele. Ele literalmente mandou a gente dar um fora daqui, né. Ele simplesmente não liga mais, ele não se importa mais em ser mal educado com as pessoas, né. Ele tenta ser educado, ele até tenta, mas não consegue. A dor de cabeça é insuportável. Ele só quer ser deixado em paz. Ele só quer dormir, né. Então é isso, gente. Nós temos aqui concluída a nossa análise do novo Hong Lu. Eu diria que ele vai ser um ID muito, muito interessante e bem meme de se estar usando na Mirror Dungeon, né? Ou até mesmo em conteúdos de história, se você for corajoso. Mas a gente vai aproveitar aqui as animações de ataque dele que estão sendo mostradas agora, né? As duas versões ali da Skill 2 dele, agora a Skill 3, o Choque do Trovão. Essa animação faz até parecer que é um ataque em AoE, mas infelizmente não é. Se fosse uma Skill 3 com dano em área, ia ser a Skill 3 mais roubada do jogo, na minha opinião. É sério, cara. 275% de dano a mais numa Skill 3 com um Clash total de 32, isso é absurdo. Ele tá basicamente batendo com um ego nessa altura do campeonato, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, né? Se você ficou até aqui no vídeo. Eu aprecio muito, né? Eu não costumo pedir isso nos meus vídeos, mas agora eu vou começar a pedir, né? A gente tem que ser pidão minder. Mas peço para que, se você curtiu o vídeo, realmente aí deixe o seu like, eu aprecio. Se você tem algum comentário para fazer, eu também aprecio bastante. Nem que seja uma crítica, falar, Black Soul, não gosto dos seus vídeos, tem que melhorar coisa tal aqui, não tô gostando do áudio, ou então, cara, por que você não vai aprender a editar seus vídeos? Eu aceito também, né? Desde que você tenha algo construtivo para falar nos comentários, a gente tá de boa. Então, é isso. Eu sou o Black Soul e até mais.